Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o convite para participar. Eu também sou das Calouras, é o meu primeiro seminário. Eu preparei uma apresentação... Está com o meu nome ali, isso. Uma apresentação com uma reflexão um pouco mais generalista sobre participação política, e pensando um pouco a partir, fazendo um esforço para pensar um pouco a participação política no cenário e no contexto brasileiro nos últimos anos, né? Isso é uma parte da minha tese de doutorado que eu defendi há pouco no programa de Sociologia da UFPR, e que, na verdade, é uma tese sobre participação política com um estudo de caso sobre o Marco Civil da Internet, que muito se falou aqui nos últimos 2 dias. Mas essa parte especificamente que eu trouxe para contribuir aqui com o debate, ela surgiu durante a minha experiência de doutorado sanduíche, que eu fiz nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, com uma professora da ciência política chamada Carol Pateman, que tornou-se um clássico, né, da participação política. E, estando fora do Brasil, foi que eu percebi o quanto o Brasil tornou-se um caso emblemático de participação política, um caso pioneiro mesmo, assim, para o qual os pesquisadores de ciência política, com foco, né, os participacionistas, com foco na teoria democrática da participação, voltam seus interesses constantemente para entender como foi possível uma arquitetura em que se desenvolveram experiências tão variadas quanto o orçamento participativo, quanto a lógica das conferências nacionais, os conselhos gestores de política pública, chegando até em experiências que se desenham inteiramente, recentemente, no ambiente digital, como foi o caso da consulta pública do Marco Civil da Internet, ou a Lei dos Direitos Autorais, né, que também estava em consulta pública. Tem algumas outras experiências ainda não conclusas, né, dentro do ambiente digital. Então, foi um pouco a partir de uma chamada de atenção, de uma curiosidade de pesquisadores de fora, que eu me voltei também para pesquisar e olhar um pouco mais para essa trajetória. Como foi possível o Brasil, a gente pensando como um país periférico, e no qual a gente tem sempre uma impressão, essa síndrome de vira-lata, de que nossa democracia é tão falha e tal, como foi possível aqui se desenvolverem alguns experimentos, que eu não quero dizer que não tem suas falhas, e as críticas são consideráveis, né? A produção intelectual brasileira, não são só os experimentos, mas há uma produção intelectual brasileira e teórica sobre esses experimentos que também é inovadora, né? Então, para mim, foi um processo que partiu um pouco desse olhar externo, né? Então, a partir daí... É comigo, né? A partir daí, eu começo com um debate que é um debate sobre o que seria a democracia, o que seria a participação. E esse debate sobre a participação, ele é um debate colocado num quadro mais amplo, né, no qual esse entendimento da democracia ele está em tela, né? Essa compreensão, portanto, do que seria a participação, ela se alimenta e é retroalimentada também pela discussão sobre os argumentos morais da democracia, né? Quais as razões que justificam a democracia e que fazem com que a democracia seja um sistema de governo melhor do que os outros sistemas de governo, né? Ainda que pareça que a democracia seja um valor universal e universalizante, a democracia, enquanto melhor sistema de governo, ganhou adesão muito recentemente, né? Esse é um debate que se tornou hegemônico, especialmente no século XX, essa ideia de que a forma ideal de governo e de garantia da legitimidade se daria a partir de um exercício do poder político de forma democrática, né? Essa é uma ideia
consideravelmente recente, se a gente pensar na história da humanidade, né? E mesmo sendo recente, me parece um pouco engraçado ou talvez trágico que a polarização existente e que tão recentemente foi travada em relação à democracia entre questões como representação e participação, igualdade e liberdade, debates que foram debates que nutriram, né, e que ainda nutrem toda a discussão sobre esses argumentos que justificam o modelo democrático, em alguma medida isso é invisibilizado, né? Chantal Mouffe fala um pouco sobre isso, que essa ideia da democracia tornou-se um ideal universalizante que acaba fazendo com que desapareçam diferenças muito grandes que existem dentro dessa discussão. Então, aqui eu estou falando de uma noção um pouco mais específica de democracia, né? Eu estou falando de uma democracia, de uma participação que parte de noções como igualdade e justiça social, sendo a participação política fundamental por ampliar a compreensão das formas de interferência na esfera civil, no sistema político, mas também em termos substantivos, como maneira de democratizar o Estado por meio da inclusão de temas e de atores, né? A participação se fundamentaria, então, na ampliação desse conceito de política, né? A política seria ampliada justamente por prever a participação cidadã e não a participação somente dos representantes, daqueles eleitos para cumprir essa função de representação, e cumpriria com uma função de articulação de instâncias de intervenção dos cidadãos nas decisões que lhes concernem e na vigilância do exercício de governo. Entre os benefícios da participação, estaria uma sensação de eficácia política, porque se você participa, e essa participação ela é considerada, você considera que há eficiência nessa sua participação e você tende a participar mais, né? E você acredita mais nos resultados da política, se você acredita que é levado em conta a sua participação, uma diminuição nessa distância entre representantes e representados, uma maior compreensão dos problemas coletivos, a busca por informação política, assim como o próprio desenvolvimento do interesse mais ativo e contínuo na política, né? No caso do Brasil, esse debate ele não é um debate meramente normativo, mas ele é justamente analítico de uma série de experiências muito variadas, que vão do orçamento participativo, passam pelos conselhos de políticas públicas, pelas conferências, pelos planos diretores, né? Essa é uma tradição muito longa, a tradição da participação dentro do Estado brasileiro, né? Ser incorporada à arquitetura institucional do Estado brasileiro. Embora tenha se aprofundado muito nos últimos anos, durante os governos, principalmente o governo Lula, mas as conferências, por exemplo, elas são tributárias de uma tradição iniciada ainda no governo Vargas, né? E que tem aí, então, uma história, era na área da saúde, foram sendo ampliadas, enfim, mas tem uma história aí de mais de 60 anos. Então, eu proponho pensar um pouco a participação enquanto processo. Isso significaria analisar essas práticas participativas, né, a partir desses processos, das relações em que elas são gestadas e de como as variáveis que influenciam na constituição da participação se relacionam, possibilitam e condicionam a sua existência. Quais seriam, então, esses fatores, né, que influenciam a experiência participativa? Como esses fatores operam e se relacionam? O que contribui para explicar a trajetória de uma experiência, né? Tanto o surgimento dessa iniciativa, quanto o seu desenvolvimento e o tipo de desfecho que essa iniciativa tem. Eu proponho, então, a partir dessa perspectiva de pensar a participação enquanto processo, analisá-la a partir de 3 dimensões da participação. Essas dimensões elas foram construídas a partir de uma revisão de literatura, né, e de uma contribuição aí de diversos autores nacionais que têm pensado a questão da participação no nosso contexto. Então, a primeira dimensão seria a dimensão institucional, que está vinculada
ao contexto político institucional e à vontade política dos governantes. O que significa isso? Significa que, ao decidir conduzir uma experiência participativa, os governantes tomam uma série de decisões relativas à configuração inicial da ideia, aos seus desdobramentos, a como ela vai ser implementada, ao tipo de apoio que o governo vai dar a essa iniciativa, né? Isso vai envolver decisões, por exemplo, desde se vai ocorrer a participação da sociedade civil já na concepção dessa iniciativa, que tipos de representantes vão participar dessa iniciativa, como que eles vão ser eleitos, né? E isso transcorre até o tipo de compromisso que o governo vai ter com os resultados daquela experiência. Se um compromisso vinculante, né, que faz com que aquela decisão tenha que ser implementada, ou se é uma consulta, enfim, de fato, o tipo de compromisso que vai ter com os seus resultados. A segunda dimensão seria uma dimensão que eu chamei de atitudinal, relacionada, então, à tradição associativa da sociedade civil e aos seus repertórios interativos com o Estado. Quer dizer, é importante pensar a participação a partir do Estado, mas, se gestada apenas a partir do Estado, sem um diálogo com a sociedade civil e com o tipo de repertório que a sociedade civil, naquele determinado campo, adota, ela tende a ser uma experiência participativa com pouca adesão, com pouca participação de fato, né? Você precisa considerar como a sociedade, naquele campo específico, desenvolve as suas ações, o que lhe interessa, e considerar isso na própria concepção, fazer isso em diálogo, em parceria, né? Então, a mobilização de vários setores da sociedade e o seu envolvimento com essa experiência são fundamentais para pressionar o governo e, inclusive, comprometer o governo com a experiência. Às vezes, por muitas vezes, a experiência participativa, embora de iniciativa do governo, ela seja uma resposta, ela é uma resposta a pressões da sociedade civil. E, geralmente, nesses casos, são os casos em que essas experiências se desenvolvem com maior efetividade, né? A terceira dimensão, então, seria a dimensão configuracional, que é a dimensão que, nos estudos de democracia digital, a gente acaba, na verdade, explorando um pouco mais. Seriam as características do próprio experimento participativo, o desenho desse experimento e a forma de participação. Então, seria, no caso, por exemplo, do Marco Civil da Internet, da consulta do Marco Civil da Internet, como se deu essa consulta. Você chega já no momento da consulta e vai olhar como aquela plataforma foi desenhada, quem foram as pessoas que participaram, né, quais as possibilidades de inserção de comentário, de votação, de apreciação dos comentários dos outros. É o próprio desenho institucional daquele mecanismo de participação. Eu aciono alguns conceitos teóricos metodológicos para pensar especificamente, né, no caso da tese, o caso do Marco Civil da Internet, mas que valeram para desenhar esse método que resultou nessas três dimensões. Esses conceitos seriam o conceito de repertórios interativos entre sociedade e Estado, que é um conceito que essas pesquisadoras, né, a Rebeca Abers, a Luciana Serafim e a Tata Giba, desenvolvem em diálogo com o Charles Tilly, né, com a noção de repertoire of contention dele, que, inclusive, alguns pesquisadores que apresentaram trabalhos aqui também desenvolvem seus trabalhos, suas pesquisas em diálogo com esse conceito. E seriam 4 tipos ideais, elas já fazem uma adaptação para o caso brasileiro, 4 tipos ideais, então, de repertório de interação entre sociedade e Estado, no caso brasileiro, né? O primeiro seriam os protestos e ação direta, o segundo, a participação institucionalizada, o terceiro, a política de proximidade, e o 4, a ocupação de cargos na burocracia. Né? Isso diria respeito, portanto, a como os militantes de uma determinada área eles organizam a sua ação coletiva, né? A partir de quais práticas que já foram experimentadas e que possuem uma legitimidade social naquele campo, eles realizam a prática política, mas também como eles inovam.
Elas consideram também a inovação, como inovam e experimentam outras formas de se organizar, de mobilizar apoio e de expressar demandas, né? E aí você vai ter variações de acordo com os governos, pensando no contexto nacional, por exemplo, em como se combinam esses diferentes tipos de rotina, né? Como esses repertórios se combinam, e vai ter diferença, claro, entre as áreas, né? A área da saúde, a área da educação, enfim. O segundo conceito que eu trabalho também é um conceito dos sentidos da participação, que é desenvolvido pela Teixeira, na tese de doutorado dela. Ela trabalha aí com 3 sentidos da participação que se relacionariam a momentos históricos específicos da história recente do Brasil, né? Então, ela vai falar da participação enquanto emancipação, principalmente durante o período entre 75 e 90, e aí pensando muito nas comunidades eclesiais de base, na teologia da libertação, no novo sindicalismo. Então, era uma ideia de participação que trabalhava muito com a ideia desse sujeito mesmo, né, de se tornar sujeito da ação política e, assim, emancipar-se, vendo o Estado, é claro, naquele contexto de ditadura, o Estado um pouco como algo a qual você se opõe, né? Então, a ideia de emancipação aí era muito forte. O segundo sentido da participação enquanto deliberação, isso entre 91 e 2002, é justamente o período em que iniciam-se as gestões petistas no âmbito local e as experiências do orçamento participativo, né, se tornam aí um grande motor no imaginário social brasileiro, né? E, por fim, a participação enquanto escuta, aí já dentro do governo Lula, com uma grande ampliação da participação, mas uma perda de radicalidade nessa participação. Você escuta, você amplia as instituições participativas para diversas áreas, mas você não tem necessariamente um compromisso vinculante com as definições e os resultados dessa participação. O terceiro conceito teórico diz respeito a esses limites da dicotomia entre sociedade e Estado. Então, essa ideia da cisão entre sociedade civil e sociedade política, que não possuiria necessariamente fronteiras tão definidas. Isso fica bastante evidente, inclusive, com dados de algumas pesquisas, em especial durante o governo Lula, quando você tem toda uma migração também de militantes para dentro do governo, para a ocupação de cargos de confiança. Tem uma pesquisa da Celina Araújo que mostra que, durante o primeiro mandato, você chega a dados da monta de 40% dos ocupantes dos cargos de confiança virem justamente de sindicatos, de organizações da sociedade civil, né? Então, essas fronteiras entre Estado e sociedade civil, nesse contexto brasileiro mais recente, elas seriam bastante nubladas. E haveria muito trânsito, né? Essa ideia de você não pode pensar de forma estanque o Estado e a sociedade civil. Pessoas que, ora, estão no Estado, no momento seguinte estariam na sociedade civil, e isso influenciaria, inclusive, a condução das experiências participativas. Elas seriam fortemente configuradas por esse trânsito entre Estado e sociedade, né? Aí você vai ter também um conceito, que é um conceito da Evelina Dagnino, em colaboração com Oveira e Panfic, sobre a heterogeneidade dos atores. Também a possibilidade de pensar Estado e sociedade não enquanto 2 grandes grupos homogêneos, mas enquanto grupos dentro dos quais há disputa de projetos políticos, há disputas de visões de mundo, disputas de crenças, de interesses, de concepções do que deve ser essa vida em sociedade que orientam a ação política desses diferentes sujeitos. Isso me levou nesse estágio, né, que eu iniciei a fala do estágio de doutorado sanduíche, a tentar pensar um pouco os momentos da participação política no Brasil nas últimas décadas a partir da transição para a democracia, né? Então, a partir desses conceitos, pensar um pouco isso. É claro que eu não vou conseguir passar por isso detalhadamente agora, mas eu achei que fazia sentido, nesse momento um tanto trágico em que a gente se encontra, pensar um pouco como esse país
pôde, em tão pouco tempo, sair de uma ditadura com fortes restrições e limitações quanto à atividade política, redesenhar uma Constituição que permitiu experiências participativas inovadoras, pioneiras, que não valem apenas por ser inovadoras e pioneiras, né? A gente pode ter inovações tenebrosas para a democracia, mas que incorporaram atores, incorporaram demandas historicamente represadas. A gente chega a uma ampliação desses espaços, uma ampliação radical desses espaços de participação, para ter, no ano de 2016, um questionamento do mínimo denominador comum das democracias liberais, né, que é o valor do voto. Quer dizer, hoje a gente não tem, com esse desfecho, né, legitimado pelo Legislativo e pelo Poder Judiciário, a gente não tem assegurado esse valor mínimo, né, esse consenso mínimo da democracia representativa, da democracia liberal contemporânea, que é justamente o voto assegurar o mandato de um governante, né? A gente teve isso questionado. Então, me parece importante a gente pensar um pouco, e eu não tenho respostas, já quero deixar isso claro, mas pensar um pouco esse caminho talvez nos ajude a pensar também saídas. Eu não sei quanto tempo eu tenho. 5 minutos, então, para falar desde a ditadura até os tempos de hoje. Tipo, não vai rolar. Enfim, 6. Tá, aí vai rolar. Então, eu vou tentar aqui ser o mais sucinta que eu puder. Me parece importante, em relação à transição, destacar que primeiramente, que o nosso regime militar, ele foi um regime militar bastante paradoxal, porque, ao mesmo tempo em que os militares comandavam o país, havia um verniz de democracia, né, no nosso sistema de governo. Então, assim, o Congresso continuou funcionando, o Judiciário continuou funcionando, haviam eleições, né, para a presidência da República, e havia disputa, era bipartidarismo, mas havia disputa, haviam partidos políticos e havia disputa, né. Isso, como eu disse, deu um verniz democrático à nossa democracia, né. Qual foi o papel dos movimentos sociais e das organizações civis durante esse período, né? Embora fortemente coibidos, justamente pelo aparelho repressor do Estado ditatorial brasileiro, setores da Igreja Católica, os movimentos operário, estudantil e diversos grupos de esquerda foram atores que, mesmo lhes sendo negada essa possibilidade de organização institucionalizada, tiveram importância nesses caminhos da transição, influenciando os acontecimentos políticos do período, né? Alguns atores vão falar que a gente teve um período de ditadura militar menor do que o nosso período de transição. Vão caracterizar o período de ditadura militar como um período de 11 anos, né, 10, 11 anos, entre 64 e 74, e o período de transição como um período de 16 anos. Vamos dizer que a gente teve a mais longa transição de ditadura para a democracia, né, no continente. Durante essa transição, você vai vendo uma intensificação das lutas e das manifestações sociais. A partir de 68, com a morte daquele estudante Edson Luiz, você vai ter a primeira passeata, grande passeata, durante o período ditatorial, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, ao que, inclusive, a partir do pronunciamento de um deputado no Congresso, o governo responde com o AI-5. O AI-5 é uma resposta indiretamente também a essa manifestação popular. Nesse período vai ser marcado também pelos movimentos de guerrilha e pela atuação aí de setores do movimento sindical, popular e social. É interessante observar que, ainda nesse período de transição, no final desse período de transição, mas ainda na ditadura militar, já vão acontecer algumas experiências institucionais de participação no Brasil. Durante a gestão do PMDB em Lages, entre 76 e 82, eu acho que é isso, vão acontecer mutirões da prefeitura junto com a sociedade civil para a construção de casas populares e hortas municipais. Então, essa poderia ser considerada até uma das
primeiras experiências aí nesse processo de redemocratização, de experiência institucional já dentro do Estado, dentro da prefeitura, né, de Lages. Nesse momento aqui que se constitui justamente aquilo que eu falei do sentido da participação enquanto emancipação, né, a partir dessa ideia de oposição também entre sociedade e Estado. Eu vou pular aqui rapidinho para a Constituição e trazer alguns dados em relação à Constituição. Embora, durante o período da Constituinte, ela tenha sido bastante criticada por ser uma Assembleia Constituinte não exclusiva, por ter o trabalho organizado em comissões e por ter adotado como sistema de governo uma combinação que até hoje é tema de muitos debates dentro da ciência política, que combina presidencialismo, federalismo, bicameralismo, multipartidarismo e, portanto, a necessidade de coalizão política, é fato que o processo de mobilização popular da Constituinte brasileira teve um saldo no imaginário social brasileiro bastante forte de que a participação política poderia ser efetiva e poderia conduzir a mudanças sociais, né? Isso porque a Assembleia Constituinte acabou aceitando emendas populares de artigos e capítulos. Foram, no total, 122 emendas constitucionais apresentadas, emendas populares apresentadas, com cerca de 10 milhões de assinaturas, né? Para serem consideradas pela Comissão de Sistematização, eram necessárias 35 mil assinaturas. Apenas 10 alcançaram esse número. Nenhuma dessas 10 se tornou um capítulo constitucional integralmente, mas elas foram incorporadas em diversos capítulos e artigos da nossa Constituição, ideias que estavam nessas 10 emendas constitucionais, especialmente nas áreas da saúde, na área de moradia e de educação, né? E aí, na Constituição, no seu texto constitucional, além desse processo de participação, no seu texto constitucional você vai ter o primeiro artigo afirmando que a soberania reside no povo e é exercida através de seus representantes de forma direta. Mas, além desse artigo, outros 14 artigos da Constituição vão tratar da participação de alguma forma. É no 14º que se estabelece tanto a participação pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular, e é a partir do artigo 204 que é prevista a participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle de ações em todos os níveis, estabelecendo a participação social como um elemento fundamental na administração e controle das ações governamentais. Quer dizer, é desse artigo 204 que se possibilita, por exemplo, a instalação de conselhos gestores e de uma série de outras políticas participativas, né? Então, quais são as experiências participativas pioneiras que, em alguma medida, têm relação com essa nova Constituição brasileira aí de 88? Especialmente os conselhos gestores, né? O OP é no nível municipal, o orçamento participativo, mas também os planos diretores. Os planos diretores eles vão se tornar possíveis a partir da regulamentação, né, no Estatuto da Cidade, que acontece só em 2002, de alguns princípios que estavam na Constituição e que prevêem que, em cidades com mais de 200 mil habitantes, você tem audiências públicas para a constituição dos planos diretores. Então, você obriga a realização de um tipo de experiência participativa também aí, né? Além disso, como eu falei no início, você já tinha a tradição das conferências nacionais, né, que remontam ainda ao governo Vargas. Nesse período, durante esse período dessas experiências pioneiras, eu estou falando aí entre 90 e os anos 2000, aproximadamente, o Partido dos Trabalhadores, que sempre teve muito identificado com esse imaginário da participação popular, assim como o novo sindicalismo e como o trabalho das comunidades eclesiais de base, esse partido passa a rediscutir nesse período o seu programa, a partir dessa tensão entre luta social e luta institucional, e uma visão moderada do campo majoritário começa a ganhar cada vez mais espaço a partir do Congresso do PT de 1995. Né? Então, alguns autores vão falar, inclusive, em uma desideologização do Partido dos Trabalhadores, e uma evidência disso seria até a Carta ao Povo Brasileiro, que o Lula lança em 2002, às vésperas ali
sua eleição, né, durante a campanha de 2002. Haveria, então, um esvaziamento do conteúdo radical da participação, sendo que o foco estaria na relação com o Estado, na institucionalidade e na legalidade. No entanto, é justamente nesse período também que o partido passa por essas mudanças, mas é nesse período que ocorre uma maior sinergia entre o PT e as experiências institucionais de participação. Isso pode parecer uma surpresa, mas, ao mesmo tempo, confirma essa institucionalização, a aposta na institucionalidade que o PT faz cada vez mais, né, na construção por dentro do Estado. Então, o PT vai eleger, nesse período, também alguns dos seus primeiros prefeitos e vai começar a experimentar a participação por dentro dessas prefeituras, né. A partir de 2003, isso se altera um pouco mais, porque o PT chega finalmente ao governo federal, e essas alterações partidárias que ocorriam desde os anos 90, que podem ser demonstradas a partir da perda de força dos núcleos de base, que eram a organização primária de organização do PT, a introdução do processo de eleição direta, né, que é mais aberto e inclusivo, mas também mais individualizado e desarticulado, a organização do partido a partir de tendências, a criação dos setoriais. Desculpa, estou terminando. Sim, sim. Estou acabando, estou acabando. Vão desenhando um partido mais homogêneo, em alguma medida, né? Além dessas mudanças dentro do próprio partido, haveria uma mudança no perfil dos militantes, com o envelhecimento da militância e um aumento no número de filiados funcionários públicos. E também ocupando cargos de comissão dentro do próprio governo, né, nesse momento do governo Lula. Soma-se a isso o aumento nas doações das empresas às campanhas e um desaparecimento de discursos mais radicais. Os setores que não apoiavam a via institucional, assim como os que discutiam a ampla política de aliança, perdem força. Alguns saem, inclusive, do PT, né? Do ponto de vista da participação, durante esse período, a gente vai ver essa nacionalização das experiências que muitas vezes ocorriam no âmbito local, mas também o estabelecimento de uma maior abertura e diálogo com movimentos sociais, seja por meio dessa composição do governo, com ministros e representantes oriundos de movimentos sociais, seja pela realização de mesas permanentes de encontro entre governantes e líderes sociais, ou pelas conferências nacionais sobre temas distintos. Então, novos ministérios são criados, isso é uma demonstração também desse alargamento das temáticas abarcadas pelo governo, né? Você vai ter aí secretarias de mulheres, direitos humanos, igualdade racial, economia solidária, cidades, e não surpreende que seja a partir dessas áreas que surjam a maior parte dos novos conselhos e das novas conferências vem justamente relacionado com essas áreas, né? O sentido da participação na era Lula seria, então, especialmente de escuta, uma forma menos exigente de participação. Há debate, mas isso não se transforma necessariamente em tomada de decisão. Quer dizer, embora os canais participativos se ampliem, a força da participação diminui e ela não é necessariamente mais deliberativa ou vinculante. O que acontece a partir de 2010, com a eleição da Dilma, é uma continuidade, em certa medida, dessa participação institucionalizada, porém, não há mais uma ampliação de áreas atingidas e de novos atores atingidos, como se viu no governo Lula, diminuindo, portanto, esse ritmo da ampliação das instituições participativas, e se vê que algumas áreas permanecem intocadas, especialmente a área do orçamento, que é uma promessa muito antiga dentro do Partido dos Trabalhadores, estava, inclusive, no plano de governo do Lula de 2002, o orçamento participativo nacional, mas nunca aconteceu. Na infraestrutura, a participação institucionalizada nunca chega, transporte e meio ambiente. E é justamente no meio ambiente, na política indígena, que você vai ver pela primeira vez na história desse partido, talvez não a primeira vez, mas com essa força, a dissociação entre o partido e os movimentos sociais, com as disputas que se travaram em Belo Monte. Inclusive, a postura do governo naquele momento é muito pouco afável quanto às previsões já institucionalizadas de participação, no caso, audiências públicas exclusivas com os povos indígenas, né? Então, esse projeto petista aqui incluiria
participação institucionalizada e mobilização social, ele passa a fiar-se cada vez mais apenas na participação institucionalizada e não trabalhar mais necessariamente a mobilização social, né? Eu estou acabando mesmo. O ano de 2015 ele vai ser marcado por uma ampliação dos protestos, né, de oposição ao governo. Um aspecto que aparecia em 2013, que é acentuado em 2015, é o perfil social dos manifestantes, inclusive como o professor acabou de falar há pouco, né? Então, se em 2013 estavam na rua jovens, 63%, tinham entre 14 e 29 anos, estudantes, 52%, com superior completo, 43%, e renda familiar acima de 10 salários mínimos, 23%, em 2015, acentua-se esse padrão de classe média, alcançando a marca de 41% dos manifestantes com renda familiar acima de 10 salários mínimos. Da mesma forma, enquanto nas manifestações de junho de 2013 havia uma miríade de pautas conservadoras e progressistas que coexistiam, em 2015 o que se observa é basicamente a bandeira contra a corrupção com o DNA petista. Evidenciou-se aí no governo Dilma a força dos protestos e as ações diretas, como há muito não se via, e com uma quebra da hegemonia da participação nas ruas desse protesto e ação direta, que desde a ditadura era construído especialmente pelos campos da esquerda, a partir de 2013 e em 2015 especialmente, você vê aí a direita ocupando os espaços públicos, né? E com esse recorte também. Essas marchas de 2013 se mostraram fragmentadas, sectárias quanto a partidos políticos e céticas quanto à institucionalidade. Já de 2015 tinha um caráter de oposição franca ao governo e a principal bandeira era a luta contra a corrupção, que foi sendo substituída aos poucos pelo próprio impedimento da presidenta Dilma, né? Então, eu vou concluir aqui com algumas questões que já apareceram no início e outras que reaparecem agora. Considerando um pouco essa trajetória, e principalmente os atores que fazem parte dessa trajetória, que têm relação profunda e protagonismo com a trajetória da participação no Brasil recente, né, fica um pouco o debate sobre que participação desejamos, que democracia é possível nesse momento, né, como fazemos o resgate desses valores, a partir de que projeto político e de que repertórios de ação, né? É isso. Muito obrigada. Desculpa. Muito obrigado, Raquel. Eu acho que, né, a gente traz aqui um tema bastante interessante para ser questão da democracia e a participação.